Oi, galera. Hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre sangue, as características do nosso sangue. A gente já viu o sistema BO. Agora, então, a gente vai ver o sistema RH, tá? Então, o sistema RH, ele tem esse nome por causa desse macaquinho aqui, que é do gênero Rhesus. Esse macaquinho foi quem foi o objeto de estudo de um dos cientistas, tá? Que ajudou a desvendar os mistérios do sangue. Enfim, a historinha de como foi descoberto vocês têm escritinho ali no texto, tá? Mas se baseou na ideia, só para dar uma resumidinha, se baseou na ideia da aglutinação das hemácias, tá? Através de alguns anticorpos, que são os anticorpos do fator RH, nesse caso, tá? O RH, o que ele é? A gente sempre ouve falar no RH positivo ou RH negativo. Ah, eu sou do tipo A positivo. Esse é o meu sangue, tá? O que isso significa? Significa que eu tenho um antígeno no meu organismo, na membrana celular, igualzinho lá do sistema BO, tá? Eu tenho na membrana celular antígenos do fator RH, além de eu ter os meus antígenos do fator do meu sistema BO, que eu, por exemplo, tenho o A, tá? Eu tenho o antígeno A. Como eu sou A positivo, eu tenho o antígeno A e também o fator RH na hemácia, lá no meu sangue, tá? Na membrana plasmática das minhas células. Quem é B, por exemplo, B positivo vai ter o antígeno B e vai ter também o fator RH lá na membrana da célula, tá? Quando a pessoa é RH negativo, por exemplo, A negativo, ela tem o antígeno A na membrana plasmática, mas o fator RH ela não tem, tá? A relação de dominância do fator RH é uma relação de dominância e recessividade simples, tá? O fator dominante, que é o Rzão, por exemplo, ele é o RH positivo. Se eu tenho um alelo dominante apenas, eu vou ter RH positivo. Para eu ser RH negativo, eu tenho que ser totalmente recessivo, tá? Tem que vir um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe, tá? Não significa que a mãe ou o pai tem que ser negativos os dois, não, tá? Eles podem ter o genótipo aqui heterozigoto, lembra das definições? Para eu ter o fator RH positivo, então, o meu genótipo ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. E quando eu sou RH negativo, eu tenho certeza que eu sou homozigoto recessivo, tá? O RH negativo, então, ele não tem nenhum fator na membrana plasmática, certo? Só que a pessoa que ela é RH negativa, ela pode produzir o antígeno contra o fator RH, se ela entrar em contato com o sangue de alguém que seja RH positivo. E aí, isso nos leva a uma doença chamada eritroblastose fetal, tá? Tem lá no textinho de vocês também. Olha aqui, então. Por que eu dei esse conteúdo separado do sistema BO? Porque eu queria que vocês entendessem muito bem como ocorre essa eritroblastose fetal. Por exemplo, para ocorrer a eritroblastose fetal, a mulher, a mãe, tem que ser RH negativo. Tem que ser. Por quê?
Porque se ela for RH positivo e entrar em contato com algo do RH positivo, não vai ter problema, tá? Não vai ter problema. Não vai ter nada de problema. Só que se ela for RH negativo, ela vai ter os anticorpos anti-RH, porque ela não tem o antígeno do RH. Então, o que acontece? A criança, quando a mulher é RH negativo e a criança é RH positivo, ela pode ser sensibilizada, a mãe pode ser sensibilizada. Por quê? Porque na hora do parto, os sangues eles não se misturam, né, na placenta. Mas na hora do parto, com o corte do cordão umbilical, enfim, quando a placenta ela vai desgrudar do útero, pode ocorrer alguma troca de hemácias, por exemplo, entre a mãe e o feto, tá? Na primeira gravidez, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Por quê? Porque para eu produzir anticorpo, eu preciso primeiro entrar em contato com esse antígeno, como é o exemplo da nossa vacinação, certo? Eu me vacino para o meu corpo produzir anticorpos, para quando eu entrar em contato de verdade com a doença, eu conseguir barrar ela de uma forma muito mais rápida, tá? Então, a mulher precisa ser sensibilizada. Esse é o termo correto, tá? Na primeira gravidez não vai ocorrer nada porque não dá o tempo da produção de anticorpos. A primeira gravidez ocorre normalmente e a criança não vai ter nenhum tipo de problema. Porém, se essa mulher for sensibilizada e ninguém fizer nada, ela vai ter anticorpos anti-RH no sistema dela. E numa possível segunda gravidez, com uma criança também RH positiva, sendo que essa mesma mulher é o que? RH negativo, eu vou ter esses anticorpos passando da mãe para o feto, né? Por quê? Porque os anticorpos passam a placenta, não são todos, os anticorpos IgG passam na placenta. Os outros não passam, tá? Os únicos que passam são os anticorpos do tipo IgG. Mas esses anticorpos vão passar da placenta para o feto. E o que vai acontecer? Vai reconhecer o feto como estranho ao corpo dela. Por quê? Porque ela é RH negativo, mas o feto é RH positivo. Tá? Então, vai ter esse fator diferente entre mãe e filho. Certo? E aí, o que vai acontecer? Esses anticorpos vão ser produzidos, vão entrar na corrente sanguínea do feto e vai ocorrer uma aglutinação das hemácias no feto, tá? E, em consequência disso, essas hemácias vão morrendo, elas vão sendo destruídas, tá? Essa doença, ela pode ser fatal, tá? Se ela ocorrer de forma muito grave, mas ela pode ser tratada, tá? Como assim tratada? A gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. Quando a criança nasce e fica amarela, ictérica é o nome correto, mas quando ela fica amarela, a gente sabe que está ocorrendo uma destruição das hemácias, tá? Dependendo do período que isso ocorrer. Mas basicamente é isso. A criança pode ser tratada para não morrer, tá? Mas também eu devo tratar essa mãe aqui, nessa primeira gestação. Se eu tratar essa mãe nessa primeira gestação, eu não vou ter nenhum tipo de problema na segunda. O que vai acontecer? Eles vão dar uma injeção nessa mãe, logo após o parto, tá? Para quê? Vai ser uma injeção com anticorpos, basicamente. Para destruir essas hemácias e a mãe não ser sensibilizada,
É como se eu estivesse dando um soro de cobra. Quando a pessoa é picada, eu não vou esperar a pessoa se recuperar. Eu vou dar o soro para o soro neutralizar a picada da cobra, né? E é a mesma coisa aqui. Eu vou dar um soro para neutralizar essas hemácias e não produzir os anticorpos, certo? Então, basicamente é isso, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. E a gente se vê então na próxima Meet, certo?